Nos apartamentos modernos dos bairros nobres de Porto Alegre, onde o vento minuano às vezes parece sussurrar segredos pelas frestas das janelas, muitas histórias de amor chegam ao fim. Para Rafael e Lívia, o fim tinha data e hora para acontecer. Os papéis do divórcio estavam sobre a mesa de jantar de vidro, um monumento frio à decisão que haviam tomado. Caixas de papelão, ainda vazias, esperavam nos cantos da sala, como abutres pacientes, prontas para dividir uma vida construída ao longo de 12 anos. Não houve uma grande briga, uma traição escandalosa ou um evento cataclísmico. O casamento deles não terminou com um estrondo, mas com o mais ensurdecedor dos silêncios. Rafael, um arquiteto dedicado, passava mais tempo na companhia de seus projetos do que na de sua esposa. Lívia, uma dentista que amava sua profissão, preenchia seus dias e noites com cursos e pacientes, qualquer coisa para não ter que encarar o vazio que se instalara em seu próprio lar. Eles se tornaram excelentes sócios na administração da casa e na criação de seu filho Lucas, de 8 anos, mas haviam se esquecido de como ser um casal. Eram dois estranhos educados, dividindo o mesmo teto, a mesma cama, mas não a mesma vida. A pergunta que pairava no ar, tão densa quanto a neblina que cobria o Guaíba em manhãs de inverno, não era por que estamos nos separando, mas sim, como deixamos o amor que um dia nos uniu com tanta força se dissolver em nada. O divórcio não parecia uma tragédia, mas uma formalidade, a conclusão lógica e dolorosa de um amor que, para todos os efeitos, já tinha morrido de frio. Mal sabiam eles que, no ponto mais baixo de sua jornada, uma centelha de fé estava prestes a encontrar o único combustível que ainda restava: a memória do que um dia foram. As semanas que se seguiram à decisão do divórcio foram um exercício de agonia silenciosa. Eles tentaram por conta própria encontrar uma saída, ou pelo menos uma maneira civilizada de encerrar o capítulo. Houve uma tentativa de jantar de despedida, uma ideia de Rafael, que acreditava que poderiam terminar como amigos. O resultado foi um jantar em um restaurante caro, onde o barulho dos talheres contra os pratos era a única trilha sonora para o abismo que os separava. A conversa forçada tropeçava em banalidades sobre o tempo ou o trabalho, antes de morrer em um suspiro de frustração. Para Rafael, o silêncio era uma prova de seu fracasso. Ele se sentia impotente, um arquiteto mestre em construir edifícios sólidos, mas incapaz de sustentar as fundações de seu próprio lar. Ele se refugiava no trabalho não por falta de amor, mas por desespero. Lá, as regras eram claras e seu esforço gerava resultados visíveis, ao contrário da areia movediça que seu casamento havia se tornado. A tensão era tão espessa que até o pequeno Lucas, de 8 anos, a sentia. Em um domingo, tentaram um passeio em família no Parque da Redenção. Parecia a coisa certa a se fazer, mas a alegria era uma fachada frágil. Rafael e Lívia caminhavam lado a lado, mas a metros de distância emocionalmente, trocando apenas frases monossilábicas sobre o filho. "Ele quer algodão doce?" perguntava ela. "Eu compro", respondia ele. Foi Lucas quem, com a inocência brutal das crianças, perfurou a bolha de negação. Olhando de um para o outro, ele perguntou: "Pai, mãe, por que vocês não riem mais juntos?" A pergunta pairou no ar, mais pesada que a umidade de Porto Alegre, e nenhum dos dois teve uma resposta. O ponto mais baixo para Lívia não foi naquela tarde, mas dias depois, em uma noite de sábado. Enquanto arrumava uma gaveta antiga para separar seus pertences, encontrou uma pequena caixa de madeira com cheiro de guardado. Dentro, estavam os ingressos amassados do show daquela banda gaúcha que eles amavam, um bilhete que Rafael havia deixado em seu espelho no início do namoro dizendo: "Eu te amo mais que brigadeiro de panela", e uma foto dos dois em uma praia em Torres, abraçados, com os olhos brilhando com a certeza de um futuro infinito. Ao segurar aquela foto, o dique de contenção que ela construiu ao redor de seu coração, finalmente se rompeu. Ela chorou com lágrimas silenciosas e pesadas, que escorriam por seu rosto enquanto o luto por aquele amor vibrante a esmagava. Não era apenas o fim de um casamento, era a constatação de que havia falhado com aquela versão mais jovem e esperançosa de si mesma, e com o filho que merecia vê-los rindo juntos. Naquela mesma noite, sentindo-se sem chão, sem direção, e assombrada pela pergunta do filho,
Lívia fez algo que não fazia há anos. Depois que todos dormiram, ela foi para a sala escura, sentou-se no sofá e, em um sussurro quebrado, começou a orar. Não era uma oração eloquente, mas um pedido de socorro. Meu Deus, eu não sei mais o que fazer, eu não tenho mais forças, eu falhei. Se existe alguma esperança, por favor, me mostre um caminho. Me dê uma luz, qualquer luz, porque eu estou na escuridão total e meu filho está se perdendo nela comigo. Foi um ato de rendição completa, o reconhecimento de que todas as suas tentativas humanas haviam falhado. E naquele momento de desespero absoluto, ela não estava buscando uma solução mágica, mas apenas a força para sobreviver ao dia seguinte. Eiras ia Laishutsi. A oração de Lívia na escuridão da sala não foi respondida com um trovão, mas com um sussurro em sua memória, o nome de sua amiga, Ana. No dia seguinte, encontraram-se em um café no bairro Moinhos de Vento. Com a xícara intocada à sua frente, Lívia desabafou, a voz um fio trêmulo de dor contida. Contou sobre o silêncio cortante, sobre a fachada de normalidade que mantinham, sobre a dor nos olhos do filho, e sobre os papéis do divórcio que pareciam zombar dela sobre a mesa de jantar. Ana ouviu com uma presença que era em si uma forma de oração. Quando Lívia terminou, exausta, Ana disse suavemente: Lívia, parece que vocês estão olhando tanto para o abismo que se esqueceram da ponte que um dia construíram. O sentimento pode ter se esgotado, mas o amor, na fé, é mais que um sentimento, é uma decisão. Mas que decisão, Ana? Retrucou Lívia, a frustração transbordando. Não há mais o que decidir. Ontem mesmo, ele chegou em casa, olhou através de mim e foi direto para o escritório. Não trocamos duas palavras. É tarde demais. Ana sorriu com compaixão. A fé não remove o abismo, mas nos dá coragem para olhar para o outro lado. Que tal, em vez de fazer um inventário dos erros, você começar a procurar, como um garimpeiro, por um único grão de ouro no homem com quem você se casou, um por dia? Ouro? Lívia riu, um som sem alegria. Ana, a mina secou, só há pedra e poeira. Ana inclinou-se um pouco. Será que secou, ou você apenas parou de procurar com as ferramentas certas? Às vezes o ouro não brilha, Lívia. Às vezes ele é prático, silencioso. Ele lembrou de passar no mercado, ele consertou aquela torneira que pingava. A gente se acostuma a procurar por gestos grandiosos e deixa de ver o amor nos detalhes cotidianos. A fé, amiga, é a teimosa atitude de continuar cavando, mesmo no escuro, acreditando que a promessa de Deus é maior que a nossa dor atual. As palavras de Ana ecoaram a lembrança de uma pregação sobre Filipenses 4:8, o versículo que a exortava a focar no que era nobre, puro e amável. Naquela noite, em casa, a batalha foi monumental. Lívia pegou os papéis do divórcio, sentiu o peso deles em suas mãos. Eram a sua permissão para desistir. Sua mente, como um promotor implacável, listava as provas: a ausência, a frieza, o silêncio. Movida por um impulso, ela pegou um caderno, abriu-o e tentou seguir o conselho de Ana. Um grão de ouro, sussurrou para si mesma. A página permaneceu em branco. Sua mente estava tão treinada a ver o negativo que não conseguia encontrar nada. A raiva e a frustração cresceram. Isso é ridículo, pensou, prestes a jogar o caderno longe. Mas então, a imagem de seu filho perguntando por que eles não riam mais, voltou com força. Ela respirou fundo. Não era por Rafael. Não era por ela. Era um ato de obediência a Deus por sua família. Em um gesto deliberado, ela pegou os papéis do divórcio, caminhou até a cômoda do corredor, abriu uma gaveta cheia de toalhas de mesa antigas e os colocou no fundo. Fora de vista. Uma trégua. No diário, escreveu na primeira página o título A Atitude de Encontrar Ouro, 30 Dias de Trégua. A regra era um ato de disciplina espiritual, encontrar e verbalizar uma verdade positiva por dia. Pegou o celular, as mãos geladas. O que dizer? Boa noite, era o padrão frio. Um elogio genérico soaria falso, e ele perceberia. Ela precisava de uma verdade inegável.
E então, como um flash, lembrou-se da estante de livros que ele montara para Lucas no ano anterior. Lembrou-se dele no chão, cercado de parafusos, concentrado, recusando ajuda, dizendo: quero que fique perfeito para o campeão. Era verdade. Era nobre. Era uma prova de amor. Ela começou a digitar: lembrei hoje do dia em que você montou a estante de livros do Lucas, todo paciente. Leu e sentiu que estava bom, mas podia ser mais. Adicionou: ele te admira tanto por isso. E por fim, o passo mais difícil, a inclusão de si mesma naquela admiração. Eu também. Com o coração martelando contra as costelas, ela apertou o enviar, sentindo como se tivesse acabado de pular de um penhasco, entregando o resultado nas mãos de Deus. A resposta de Rafael à primeira mensagem de Lívia chegou 10 minutos depois. Não foi uma explosão de alegria, nem uma pergunta emocionada. Foi uma única palavra: obrigado, acompanhada de um emoji de polegar para cima. Para a antiga Lívia, essa resposta seca teria sido a prova final de que nada adiantaria. Mas para Lívia, que havia feito um compromisso de 30 dias, foi o suficiente. Significava que ele havia lido. A semente fora plantada. O primeiro dia estava completo. O desafio real, ela descobriria, era sobreviver aos dias seguintes. Encontrar ouro no segundo dia foi mais difícil. Ela o observou pela manhã, e tudo que via era o homem distante de sempre, focado em seu tablet. A frustração borbulhou, mas ela se forçou a lembrar de sua promessa. Em seu diário ela escreveu: ouro de hoje. Ele é um provedor incrivelmente responsável. Nunca nos faltou nada por causa de seu esforço. À tarde, ela enviou a mensagem: estava pensando hoje em como você trabalha duro por nossa família. Queria que soubesse que eu vejo e sou grata por isso. A resposta desta vez demorou 1 hora. É meu dever. Os dias se transformaram em uma semana, cada um sendo um exercício de disciplina espiritual para Lívia. Havia dias em que o ouro era fácil de encontrar, quando ele ajudava Lucas com o dever de casa, ou quando ela o ouvia rindo de algo no computador. Mas havia dias em que ela precisava cavar fundo, em meio ao silêncio e à tensão. Em um desses dias, após um café da manhã onde mal se olharam, ela se trancou no banheiro, sentindo-se uma tola. O diário era seu refúgio. Ela o abriu e leu a frase que escreveu na capa: 30 dias de trégua. Ela orou por força, não para mudar Rafael, mas para que Deus a impedisse de desistir de seu propósito. Naquele dia, o ouro foi uma memória de 5 anos atrás, e a mensagem foi: lembrei da nossa viagem para Gramado, e de como você me fez rir quando tentou andar de pedalinho sozinho. Foi um dia feliz. Nenhuma resposta veio. A primeira rachadura no gelo apareceu no 12º dia. Lívia o elogiou pela escolha do filme para assistirem com Lucas. Era um elogio simples. Mais tarde naquela noite, enquanto ela lavava a louça, Rafael entrou na cozinha, serviu um copo d'água e, em vez de sair, encostou-se no balcão. Ele ficou em silêncio por um momento e então perguntou, sem olhá-la diretamente: por que você está fazendo isso? A pergunta não era agressiva, mas genuinamente curiosa. O coração de Lívia disparou. Era o teste. Seu instinto era se defender ou acusar. Mas, respirando fundo, ela escolheu uma verdade simples. Porque eu estava cansada de procurar apenas pelas pedras, ela disse suavemente. Decidi procurar pelo ouro, mesmo que seja só um pouquinho por dia. Ele não disse mais nada, mas também não saiu da cozinha imediatamente. Ele apenas ficou ali, pensativo, e pela primeira vez em meses, o silêncio não pareceu hostil, mas reflexivo. Claro, a jornada não foi uma linha reta. Houve uma recaída dolorosa na 3ª semana. Uma conta inesperada chegou, e a velha discussão sobre finanças veio à tona. Vozes se alteraram, acusações antigas foram desenterradas, e Rafael, em um momento de raiva, disse: não adianta mandar essas mensagens bonitinhas se no fundo nada mudou. As palavras a atingiram como um soco. Ela fugiu para o quarto chorando com a certeza de que tudo tinha sido em vão. Mas em meio às lágrimas, a prática daquelas semanas a sustentou. Em vez de planejar sua resposta afiada, ela se perguntou: qual é o ouro aqui? Onde está a verdade? E ela percebeu. A verdade é que ele estava com medo, assim como ela. Depois de se acalmar, ela foi até ele e disse:
Você tem razão. As mensagens não consertam tudo. Mas eu não quero mais brigar assim. Me desculpe pela minha parte. Aquele pedido de desculpas desarmado e sincero chocou Rafael, que esperava um contra-ataque. A briga terminou ali, não com uma solução, mas com um cessar-fogo que era, em si, uma vitória. Aos poucos, ele começou a baixar a guarda. E então, ele começou a garimpar também. Um bilhete na porta da geladeira: o café estava ótimo hoje. Um elogio sobre o jantar. Pequenos gestos que eram o eco da atitude incansável de Lívia, provando que a fé, quando transformada em ação persistente, tem o poder de irrigar o solo mais árido e fazer algo novo florescer. Os 30 dias da atitude de encontrar ouro terminaram, mas a prática não. Ela havia se tornado um hábito, um novo idioma que ambos, Rafael e Lívia, estavam aprendendo a falar. As caixas de papelão vazias foram desmontadas e guardadas. Os papéis do divórcio, que um dia foram um monumento ao fim, foram retirados da gaveta, e juntos, rasgados em um ato silencioso e significativo. A casa em Porto Alegre não era mais um campo de batalha silencioso, mas um lar novamente. O riso de Lucas ecoava sem a sombra da tensão dos pais, e o silêncio entre o casal já não era um abismo, mas um espaço confortável de cumplicidade. Eles redescobriram o prazer de um café da manhã juntos, de uma conversa no final do dia que ia além da logística, de um simples toque de mãos enquanto assistiam a um filme. A verdadeira virada aconteceu em uma noite de sábado. Depois de colocar Lucas para dormir, Rafael encontrou Lívia na varanda olhando a cidade. Ele a abraçou por trás e, pela primeira vez em anos, ela relaxou completamente em seus braços. Foi ele quem falou primeiro. "Eu sinto muito", disse ele, a voz embargada. "Sinto muito por ter desistido de nós, por ter me escondido no trabalho e te deixado sozinha. Eu não sabia como consertar as coisas e achei que era mais fácil deixar quebrar de vez." Lívia se virou para ele, os olhos marejados. "Eu também desisti, Rafa. Eu parei de te enxergar, só via os problemas." Foi a conversa mais honesta que tiveram em anos. Ela contou sobre sua oração desesperada, sobre a conversa com Ana, e sobre a decisão de encontrar ouro, como um ato de fé. Ele, por sua vez, admitiu como as primeiras mensagens dela o deixaram desconfiado, mas como a persistência e a graça que ela demonstrou na briga sobre as finanças quebraram seu orgulho. Naquele momento, sob as luzes da cidade, eles não eram mais o casal apaixonado da foto na praia, nem o casal quebrado à beira do divórcio. Eram algo novo, mais forte. Um amor que havia sido testado pelo fogo e não só sobreviveu como foi purificado. A restauração não foi um retorno ao que eram, mas a construção de algo melhor sobre as ruínas do que haviam se tornado. Foi Rafael quem teve a ideia. "Aquele casal da foto não existe mais", ele disse segurando as mãos dela. "Mas eu gosto muito mais deste que estamos nos tornando. E eu quero me casar com essa mulher que você é hoje. De novo." A sugestão de renovar os votos não foi um ato romântico e impulsivo, mas uma declaração de intenção. Um marco para celebrar, não o início do amor, mas sua ressurreição. A grande lição que aprenderam foi que o amor maduro não é a ausência de rachaduras, mas a beleza de duas pessoas que, com a ajuda de Deus, decidem consertá-la juntas, tornando a peça mais forte e valiosa do que era antes. A história de Rafael e Lívia não é sobre um final de conto de fadas, mas sobre um novo começo, construído sobre bases muito mais fortes: a escolha diária, o perdão e a fé. A jornada, que começou com papéis de divórcio sobre uma mesa fria, culminou com a decisão de renovar os votos, não porque os problemas desapareceram, mas porque eles encontraram uma nova maneira de caminhar através deles, juntos. A jornada deles prova que nenhum casamento está tão quebrado que não possa ser restaurado quando um dos lados se dispõe a parar de olhar para o abismo e, com fé, comece a garimpar o ouro que ainda existe. Talvez você, que está ouvindo, se veja no silêncio de Rafael e Lívia. A mensagem deles hoje para você é de esperança e, mais do que isso, é um convite. A mesma graça e a mesma força que os alcançou está disponível para você. A mudança pode começar hoje, com uma única atitude. Por isso, o nosso chamado à ação hoje é diferente. É um desafio. Primeiro, queremos te convidar a deixar seu comentário, mas não de qualquer forma. Não precisa expor sua dor.
Em vez disso, compartilhe conosco qual é o grão de ouro que você se compromete a procurar em seu relacionamento hoje. Pode ser uma palavra: paciência, cuidado, amizade e proteção. Vamos usar os comentários para criar uma imensa corrente de esperança e inspiração, um lembrete de que não estamos sozinhos. Segundo, compartilhe este vídeo. Pense em uma pessoa específica que talvez esteja passando por um vale de silêncio. Enviar esta história pode ser o telefonema da amiga Ana na vida dela, a centelha de que ela precisa para não desistir. Seja um portador de esperança. Ao se inscrever no canal, você não apenas receberá mais histórias, mas se juntará a uma comunidade de pessoas que acreditam na restauração e que se recusam a desistir do amor. E claro, se esta mensagem tocou seu coração, curtir o vídeo faz com que o YouTube a mostre para mais pessoas que precisam ouvi-la. A sua interação é mais do que um clique. É parte deste ministério de restaurar lares.